Jair Bolsonaro não pode disputar a eleição de 2026. Então o bolsonarismo se manifesta em defesa dele. Mas não se engane. Muitos dos que defendem Bolsonaro têm os seus próprios interesses. E várias lideranças políticas, vistas como bolsonaristas, estão adorando essa situação. É gente que quer ocupar o espaço deixado pelo Bolsonaro. Aos poucos, vai ficando clara uma divisão no bolsonarismo, uma divisão em facções. E essas facções, elas vão precisar disputar o espólio do Jair em breve. Em breve, ou talvez desde já. Mesmo aqueles que parecem leais a Jair se beneficiam do fato dele estar inelegível. O filho Eduardo é um bom exemplo. A esquerda atribui a ele uma defesa intransigente e insistente do pai. Ô Trump, pelo amor de Deus, Trump, solta meu pai, não deixa meu pai ser preso, sei das contas. Mas embora o Lula atribua a Eduardo a frase "defende meu pai", o Eduardo parece ter outras prioridades. Ao longo das semanas em que ele articulava sanções dos Estados Unidos contra o Brasil, ele ia discretamente se colocando no lugar de presidenciável. Primeiro diante dos amigos gringos, como o Steve Bannon. Does your father lead, Eduardo, but you also now lead Lula? Your thoughts, sir? Yes, it shows a lot that the idea is alive. It doesn't matter what they are going to do with Jair Bolsonaro. Like, people really want someone from Bolsonaro family or really a right-wing one to lead the country again, because now they are realizing that Lula is not for real. E agora, o Eduardo já vai perdendo o pudor e vai se vendendo como o sucessor do Jair, mesmo diante da imprensa brasileira. Recentemente, ele disse de livre e espontânea vontade, numa entrevista ao jornal O Globo: "Tenho que ter sucesso nessa questão de resgate da normalidade democrática no Brasil e no isolamento do Alexandre de Moraes, na anistia, em todas essas pautas, porque isso daria tranquilidade para eu voltar ao Brasil sem ser preso. Se nesse cenário Jair Bolsonaro quiser me apoiar, eu sairia candidato a presidente da República." Na guerra de facções que vai se anunciando dentro do bolsonarismo, Eduardo Bolsonaro seria o representante daquilo que a gente pode chamar aqui de bolsonarismo raiz. Mas parece que nem o bolsonarismo raiz deseja o bem de Jair, porque no cenário que o Eduardo menciona, os envolvidos na tentativa de golpe receberiam anistia, mas o pai continuaria inelegível. Fica parecendo que é isso que ele deseja, porque só assim ele poderia concorrer à presidência, com o apoio do pai. Esse parece ser o sonho do Eduardo e do seu bolsonarismo raiz, mas é um sonho improvável. Ele mesmo admite que, do jeito que as coisas estão agora, se pisar no Brasil, é mais fácil ele ir morar na Papuda que no Alvorada. E para piorar, Eduardo ainda tem problemas com o partido dele, o PL. O deputado federal Eduardo Bolsonaro disse que avalia sair do Partido Liberal, o PL. Ele não está satisfeito com a legenda e me disse que já deixou a percepção clara ao presidente do partido, Valdemar Costa Neto. Segundo o deputado, a saída pode ser avaliada até o mês de março do ano que vem, quando acontece justamente aquela janela para poder fazer troca de partido. Eduardo Bolsonaro disse que pretende colocar alguns projetos em prática, mas que não tem apoio da legenda. Um desses projetos é um incentivo a brasileiros que vivem fora do Brasil a tirarem o título de eleitor. Existem indícios de que a cisão entre Eduardo e o PL vai além da falta de apoio para esse projeto humilde, envolvendo os eleitores que estão no exterior. O PL prefere Michele Bolsonaro como sucessora de Jair. É a segunda facção, batizada aqui de O Partido. Jair passou por 9 partidos na vida política dele e, em dado momento, também tentou fundar o seu próprio partido, Aliança Brasil, lembra? Não deu certo. Hoje, o Jair está no PL, só que ele não controla nem a estrutura e nem os recursos do partido. Esse controle está nas mãos do presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, e o Valdemar tem defendido a candidatura da Michele, isso desde a derrota do Jair em 2022. O Valdemar nem esperou o Jair ficar inelegível.
antes de lançar a candidatura da Michelle numa famosa entrevista da CNN. O Bolsonaro, presta bem atenção no que eu vou te dizer agora, se não for candidato, nós temos também a Michelle. A Michelle se revelou no lançamento do Bolsonaro lá no Maracanã, ela se revelou, foi uma surpresa para todos nós. E o Valdemar não apoia a Michelle só com declarações. Ele vai além, ele apoia com a estrutura do partido. O Valdemar montou o PL Mulher e colocou a Michelle para viajar ao Brasil divulgando essa nova divisão feminina do partido. Há 2 anos, o Jair rejeitava enfaticamente a candidatura da Michelle, detestava essa ideia. Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro dizem que ele dá pulos toda vez que alguém sugere ou passa perto desse assunto de Michelle Bolsonaro candidata a presidente. Isso não agrada nem um pouco o clã Bolsonaro. Mas, de uns tempos para cá, o Jair acabou cedendo e a ideia, Michelle presidente, já não deixa o Jair assim tão horrorizado. Aí eu tenho que conversar com ela, o que eu tenho conversado com ela, nós somos casados, né? Cada um tem sua vida. Não, você casou, você tem que dividir tudo, né? É o mingau ou a falta de alguma coisa, tudo, tá? Então não tenho problema nenhum, estou 17 anos casado com ela, seria também um bom nome, tá certo? Com chance de chegar. Obviamente ela me colocando como ministro-chefe da Casa Civil, pode ser. A verdade é que se houve um tempo em que o Jair era dono dos destinos de Michelle, esse tempo já acabou. No dia 3 de agosto, quando o bolsonarismo foi às ruas para defender a anistia, o Bolsonaro queria a Michelle na Avenida Paulista, só que o Valdemar tinha marcado um evento do PL Mulher para ela em Belém do Pará. E a Michelle não hesitou, contrariou o Jair e foi a Belém, do jeito que o Valdemar queria. Também haverá ausência de uma outra integrante, né, da direita? A ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, não estará aqui na Avenida Paulista. Ela está priorizando umas agendas no norte do país, em Belém do Pará, segundo me contaram alguns integrantes do PL. Tinha uma expectativa desses integrantes, que inclusive estão organizando aqui na Paulista esse ato, de que ela fosse ali, eventualmente, a substituta, já que o ex-presidente não pode comparecer, não pode sair de casa aos fins de semana por conta da tornozeleira, das medidas cautelares, que ela fosse a substituta. Mas houve uma opção de Michelle Bolsonaro de priorizar agendas, inclusive no PL Mulher, e nesse fim de semana isso vai acontecer em Belém do Pará. A Avenida Paulista ficou desfalcada, não apenas da presença da Michelle, mas também da presença de Tarcísio, o governador de São Paulo, que parece muito perto de aderir à terceira facção, que aqui será chamada de o ex-bolsonarismo. O grande articulador da facção ex-bolsonarista é Michel Temer. Ele tenta unir ao redor de si governadores que se serviram eleitoralmente do bolsonarismo, mas que nesse momento lucrariam mais se passassem ao público a ideia de que eles pertencem a uma direita que não é necessariamente extrema, uma direita limpinha, civilizada e que principalmente não adere à sabotagem internacional contra o Brasil. O Temer obviamente não chama essa facção de ex-bolsonarismo, e muito menos de facção, como eu faço aqui. Ele prefere um nome pomposo, chama de Movimento Brasil. Na mídia hegemônica, a grande divulgadora, a grande entusiasta dessa facção é a revista Veja, que tem feito uma cobertura presente e muito simpática das articulações entre Temer e os governadores. A conversa de Temer com Tarcísio e Caiado em Nova York. Michel Temer e os governadores participaram do Lead Brasil Investment Forum 2025, promovido por João Dória em Nova York. Como o Radar revelou em abril, Temer defende que os mandatários de direita criem um programa único de governo para ser apresentado ao país e só depois discutam os nomes que irão compor a chapa que representará esse programa. Temer batizou a aliança de Movimento Brasil e tem colhido boa aceitação do projeto. Boa aceitação, diz a revista Veja. Boa aceitação de quem? Da revista Veja, né? Claro.
Mas o que interessa aqui pra gente é que a facção ex-bolsonarista ainda não tem candidato definido. Tarcísio é definitivamente o nome mais viável e ele tem sido aconselhado pelo Michel Temer a se distanciar dos ataques ao STF e do tarifaço do Trump. Isso explica a ausência do Tarcísio nas manifestações da Paulista, ausência que irritou muito o Silas Malafaia. A ausência tem que perguntar para ele. Ele não foi fazer nenhuma cirurgia, ele foi fazer um exame. Por que ele fez? Tem que perguntar para ele, não é para mim não. Por que ele não está aí? Hã? Ele foi internado às pressas? Ele foi internado por algum motivo? Tem que perguntar a ele, porque ele não estava aqui. Silas Malafaia tem sido uma espécie de cão bravo que a facção do bolsonarismo raiz solta em cima daqueles que vão se bandeando para a facção do ex-bolsonarismo. O Zema, governador de Minas, também já andou conversando com o Temer, mas não aderiu totalmente à facção dele. Resultado, o Malafaia, cão bravo do bolsonarismo raiz, até mordeu, mas assoprou depois. Eu cito 4 governadores: o Caiado de Goiás, o Tarcísio de São Paulo, o Ratinho do Paraná e o Zema de Minas, dizendo que eles criticam Lula, porque os maiores responsáveis por que o está por vir é Lula, Alexandre de Moraes, apoiado pelo STF. Criticam Lula, mas não falam nada contra Alexandre de Moraes nem o STF. Então eu quero retirar o nome do governador de Minas, o Zema. Ele sim, já falou, fez críticas a esse inquérito que é uma farsa, e fazendo críticas a Alexandre de Moraes, fez críticas ao STF, tem vídeos, tem falas dele, então eu retiro o Zema dessa lista, mas mantenho o governador de São Paulo, Tarcísio, o governador de Goiás, o Caiado, e o governador do Paraná, o Ratinho. Eu não sou inimigo deles, eu estou fazendo uma constatação real. Nesse momento, ainda é difícil avaliar quais dessas facções conseguiriam articular uma candidatura para 2026. Mas a dúvida que mais incomoda nem é essa, é saber quais desses grupos saberiam aceitar uma derrota nas urnas sem criar caso. Então eu encerro com a minha torcida, que vença o melhor perdedor. Ponto final nesse textão, e você sabe, né, que depois do final ainda tem o finalzinho, que é proporcionado pelos apoiadores desse canal. Eles participam de um grupo lá no Telegram, aí eles mandam áudios, eu edito esses áudios e assim nasce o PS do nosso textão. Hey, listen! Esses eleitores raiz que o Álvaro cita são desse entorno neopentecostal, porque eles realmente são fiéis, sabe? Eles não estão nem aí para escândalo de corrupção, de joia, de vacina, de morte de milhões de pessoas e golpe de Estado. Se dane. Eles são fervorosos. Não olhe para o meu marido. Olhe para mim. Olhe para mim que sou uma serva do Senhor, que dobro os meus joelhos e tenho entendimento do mundo espiritual. Ele é tão falho como eu e você, porque perfeito é só Jesus. E Jesus não agradou a todos. Entretanto, existe um outro poder muito importante que ajudou a eleger o Bolsonaro, que pulou fora do barco rapidinho, que é a ala econômica. Lembram do Paulo Guedes? Eu não vou votar no Bolsonaro, vou votar no Paulo Guedes. Eu ouvi muita gente falando isso. Infelizmente, gente de perto de mim. Me sinto muito confortável de estar com uma equipe econômica que tem Geraldo Alckmin, que tem Simone Tebet, que tem Esther Dweck. Éramos o posto Ipiranga, agora somos uma rede de postos, 4 que vão fazer a diferença no Brasil. É muito ruim concentrar todos os ovos numa cesta. Muito ruim. E foi o que foi feito. E esse poder econômico representado pela Faria Lima tá com o Temer, assim, até o tutano dos ossos. Então, esse racha não é só entre os parlamentares que representam a direita, é também no poder que dá tração à direita. E isso realmente alimenta a minha esperança.
Será que a direita tem tração política o bastante para conseguir vencer uma eleição se ela não juntar o poder econômico da Faria Lima com o poder político hoje das igrejas neopentecostais? Porque eu não vejo nenhuma saída para isso. Ah, e eu até tinha esquecido do Eduardo Bolsonaro. O cara é um azarão, viu? Ele tá sozinho nessa, todo mundo tá contra o cara e eu duvido muito que qualquer coisa que ele represente vá para frente. Ele não tem uma coisa que é robustez, ele não tem musculatura, ele não tem robustez para peitar aves de rapina tipo Costa Neto, sabe? Tipo outros caras que estão. Ainda não. Pode ser um projeto, sim, de sair do partido daqui para o final do ano ou no início do próximo ano, mas não vejo isso acontecendo agora. Está mais para médio prazo. Segundo o deputado, o interesse de Valdemar seria ver Jair Bolsonaro enfraquecido e até preso, o que aumentaria sua dependência política do PL. Eduardo também monitora de perto as ações do marqueteiro Duda Lima, um homem de confiança de Valdemar. Ele acusa a dupla de estar por trás de conteúdos negativos contra ele, que circulam nas redes sociais. Então, o melhor dos mundos, para mim, na minha opinião, é que tenha uma direita, que surja uma direita, porque para mim eu não sou contra a direita, entendeu? Inclusive se o Ciro entrar no PSDB mesmo e virar um tipo de direita, de PSDB desenvolvimentista, eu vou achar muito bom. Assim como eu gosto do Aldo Rebelo, que muita gente considera de direita hoje em dia, apesar dele não ser de direita, né? Mas tem gente que fala que ele é de direita, fascista e tal, né? Mas enfim, dessas configurações aí pós-bolsonarismo e desse assunto, o que mais me interessa são os pós-bolsonaristas que querem reconfigurar uma nova direita. Uma direita que seja racional, normal e de preferência com foco no desenvolvimento, né? Nesse Dia dos Pais, que coincide com esse momento em que políticos responsáveis pelo atual estado de coisas, de deturpação dos objetivos de um mandato político, como, por exemplo, obstrução forçada e intencional dos trabalhos do Congresso, como, por exemplo, uma pressão no sentido de prejudicar os interesses do país junto a uma potência estrangeira. Nesse momento em que essa determinada ala política está tentando se descolar do resultado das suas ações, nesse momento eu preciso fazer uma investigação de paternidade, né, para lembrar a todo mundo e para sempre que pai, além de ser aquele que gera, sobretudo, como diz o ditado, pai é quem cria. Que não nos esqueçamos disso, né? E no dia em que isso começar a ser esquecido, cabe então cobrar a pensão por alimentos. Grande abraço a todos, beijos. Finalzinho e finalzinho. Aquele momento em que, depois de tratar dos interesses do nosso Brasil, eu trato dos meus interesses pessoais, mesquinhos. Que interesses? Aqueles que todo youtuber sempre cita, né? Às vezes no meio do vídeo, às vezes no começo, eu deixo pro final, que é para não te encher muito o saco. Tô falando de deixar o like, o comentário, se inscrever. Pô, muito importante nessa fase agora. Se você quiser se inscrever, caramba, eu vou ficar muito, muito feliz. A gente queria chegar um pouquinho mais fortinho para a eleição de 2026, sabe como? E aí eu dependo de você para isso, né? Tem sempre o botão valeu demais, o equivalente à gorjeta para esse Uber do conteúdo que vos fala. Mas aí, claro, né? Só se você estiver se sentindo assim, abençoado pela vida, grato, feliz, satisfeito. E aí, claro, avalie as suas possibilidades também, né? Vale o lema de sempre. É só se você quiser. Eu, da minha parte, tenho muito, muito mesmo a agradecer só pelo fato de você ter visto esse vídeo até o final. Sério, obrigado mesmo. Valeu!